Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, Deus Criador, toda a honra, toda a glória e todo o poder, porque somente Ele é digno de louvor. Hoje é aniversário da Reforma Protestante, 500 anos da Reforma Protestante. O que a Reforma Protestante é para o Evangelho? Tudo bem, muitas pessoas admiram a Reforma Protestante, eu admiro a Reforma Protestante. Só que tem muito crente entendendo pelo a má informação que chega até nós, má informação que chega, por quê? Porque as pessoas não vão pesquisar, ela vai ver por televisão, vai ver na escola, vai ver seja lá onde que for, então ela vai ver uma informação errada. O que eles passam a entender, o que eles passam a fazer a gente entender, é que a Reforma Protestante foi que deu origem aos evangélicos. Isso é mentira. Os evangélicos sempre existiram depois de que os apóstolos fundaram a igreja. A igreja de Cristo foi fundada através dos apóstolos. Ela existe cerca de, mais ou menos, botar assim uns anos, botar que ele tinha 40, cerca de uns 40 anos depois de Cristo para cá, já existe evangélicos, ou seja, pessoas que vivem o evangelho que Jesus Cristo ensinou e que está na Bíblia. A Reforma Protestante, ela se deu no seguinte: Martinho Lutero, que era um monge católico, ele começou a se indignar pelo que a Igreja Católica estava fazendo, porque eles estavam vendendo tudo. Você vê hoje a Igreja Universal, você vê a Igreja Mundial, você vê a Igreja Plenitude, que eles vendem de tudo, prometendo bênção e milagres, seja lá o que for. A Igreja Católica fazia a mesma coisa. Porque essas igrejas hoje, Universal e tal, que não são igrejas evangélicas, estão fazendo, eles estão realmente imitando a Igreja Católica. Eu não sei como é que ainda agora não venderam um terreno no céu, mas já essa possibilidade, se não está acontecendo por aí. Mas eles estão vendendo vassoura, parafuso ungido, vela sei lá o que, e vassoura que expulsa o capeta, sei lá o que for lá. Mas isso aí é eles com Deus. Um dia Deus vai tratar isso com eles. Mas o que estava acontecendo com a Igreja Católica era justamente isso. Eles estavam vendendo bênção, vendendo perdão, vendendo assim um lugar no céu. A pessoa pagava de fazer uma missa, alguma coisa, e a pessoa saía do inferno e ia direto para o paraíso. No caso, a Igreja Católica acredita em purgatório. A Bíblia não fala de purgatório nem de limbo, que é o lugar para onde as crianças pagãs, ou seja, que não fossem batizadas na Igreja Católica, iria se elas morressem. É um lugar em que elas ficam perdidas, é uma coisa assim, quase entrando no inferno, um negócio assim mais ou menos. E o purgatório é onde eles falam que a pessoa vai lá purgar os pecados, ela vai sofrer por um período, até que esse pecado seja purgado, ou seja, eles sejam eliminados, aí a pessoa vai para o paraíso. Mas a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala que você, para onde você for, quando você morrer, é lá que tu vai ficar eternamente. Se você for para o céu, é céu eternamente. Se for para o inferno, é inferno eternamente. A Bíblia ela fala uma coisa que parece até ser meio, parece até que tem um erro assim na língua, um erro de interpretação, mas não é. A Bíblia diz que a pessoa morrer eternamente ela estará condenada, ou seja, a pessoa vai morrer eternamente, ou seja, depois da vida você pode ter vida eterna e pode ter morte eterna. É meio complicado, mas é exatamente isso, ou seja, se morre sem Cristo, inferno para sempre. Se morre com Cristo, é o paraíso para sempre. Então o que a Igreja Católica estava fazendo? Estava vendendo muitas coisas, vendendo bênção, vendendo perdão, vendendo lugar no céu, vendendo todas essas coisas. O Martinho Lutero ficou revoltado e ele começou a combater essa coisa dentro da igreja.
Para que a igreja soubesse o que realmente estava acontecendo, ele traduziu a Bíblia do latim para o alemão, para que as pessoas pudessem entender o que realmente está escrito na Bíblia. Hoje nós temos Bíblia aqui, por exemplo, no Brasil, tem Bíblia em tudo quanto é lugar aí. E as pessoas nem se interessam em ler. As pessoas daquela época se interessavam. Então dali começou um movimento de protestantes. Por que protestantes? Porque eles eram católicos e começaram a protestar contra o que era ensinado para eles falsamente. Porque a Bíblia era em latim, o padre lia a Bíblia em latim, ainda de costa para os outros, e ninguém entendia nada, e o padre falava o que ele queria e acabou. Então a pessoa acreditava que era aquilo. Quando a Bíblia passou a ser na língua deles, ou seja, no alemão, eles realmente leram a Bíblia, ficaram indignados e começaram a protestar contra o que a Igreja Católica estava fazendo. Então, hoje, esse movimento de reforma protestante, porque ele vai trazer mais reforma, não é a mesma reforma protestante. Os protestantes católicos começaram ali, então não teve reforma nenhuma. Por quê? Mas se você for tratar do protesto que a igreja fazia, porque a igreja evangélica ela existia. A igreja evangélica começou como eu falei, cerca de 40, 50 mais ou menos depois de Cristo. Só que quando Constantino ele se converteu, entre aspas, então o povo da igreja da época, para não contrariar Constantino, deixou de trazer um monte de ignorâncias religiosas que ele tinha para a época, trazendo assim idolatria, trazendo, sei lá, um monte de coisa que ele acreditava, das crendices que ele acreditava, trouxeram para dentro da igreja. Ou então Constantino ali, ele começa a mudar a igreja e ele funda praticamente, porque foi por causa dele que essa igreja idólatra católica surgiu. Então essa igreja católica idólatra, ela começa a perseguir os outros que não quiseram acompanhar essa mudança juntamente com ele. Como Constantino ele era o imperador, logo a Igreja Católica Apostólica Romana passou a ser a religião oficial. E era a mais rica, era mais poderosa, então ela começou a perseguir os evangélicos. Então esses evangélicos o tempo todo foram perseguidos pela Igreja Católica, que começa agora com Constantino, e pode ser que a igreja proteste contra o que está acontecendo. Mas dificilmente eles iam protestar, porque se aparecesse para fazer protesto, morria ali mesmo. Então é uma igreja que se guardou, não se contaminou com o que Constantino trouxe para a igreja, e eles mantiveram-se no caminho certo, que é no caminho do Senhor, que está na Bíblia Sagrada. Então, protestante, tudo bem, até existe. Pode ser que até o Evangelho chegou até nós por intermédio desses protestantes, que começaram ali um novo caminho após saber que eles estavam sendo enganados pela Igreja Católica. Agora que foi uma reforma protestante, eu já não acredito tanto que foi uma reforma protestante. Mas o que mais importa disso é que Deus fez uma grande obra naquela época, dentro da Igreja Católica, mudando as coisas erradas que tinham lá, e que ainda continuaram, mas Martinho Lutero, que comandou esse movimento, junto com outras pessoas muito importantes. Daí a Bíblia já começou a ser traduzida também para o inglês, e começou a rodar o mundo todo, e a Igreja Católica ela começou a perder a sua grande força. Veja bem, coisa boa foi? Claro, porque Deus abriu as portas para muitos católicos que estavam perdidos. E o que é ruim? Eu não vejo nada de ruim. A única coisa que eu acho que está errado, que não foi uma reforma protestante, mas foi um movimento protestante que começou com Martinho Lutero, porque eles eram católicos e começaram a protestar por estar sendo enganados. Porque evangélico sempre existiu. Nós somos chamados protestantes, talvez por causa de Martinho Lutero. Mas o evangelho não começou com Martinho Lutero. Parabéns pela reforma protestante. Parabéns pelas atitudes protestantes. Fica melhor assim. E que talvez seja ela
que através dela, desse movimento protestante, que o Evangelho chegou até a mim e até muitas pessoas que possam estar assistindo esse vídeo. E lembre-se, servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus.